Começa aqui mais um programa Hora da Verdade com o servo de Deus Rodrigues. Boa tarde a todos os amados ouvintes que estão aí ligadinho no programa Hora da Verdade, alimento para o espírito. Hoje vamos colocar reflexão, né? Reflexão na palavra de Deus, né? Palavra de Deus que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o espírito. Falando em espírito, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Então, se vocês quiserem inscrever-se e tocar o sininho aí, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, não é do homem não, a palavra nua e crua e verdadeira, né? E verdadeira, que é a santa palavra de Deus, a única santa que não precisa da ação humana, do andor, né? Porque é pela fé em Cristo Jesus e não por obras que somos salvos. Então, quero mandar um abraço aí a todos que estão ligadinhos aí no programa Hora da Verdade, no momento de reflexão. Então, vamos começar Evangelho aí de Mateus, né? Santa Palavra de Deus. Ela diz aí, capítulo 27, e o versículo 15 em diante. Nós vamos aí refletir no momento em que Jesus estava sendo julgado, né? Versículo 15 do capítulo 27 de Mateus diz: Ora, por ocasião da festa, que os judeus, naquele momento, tinha festa, né? Costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, o governador aí, o Pilatos, ele colocou, devido à festa comemorativa da época, né, do dia, que o povo podia escolher se soltasse o preso, um só, né? Escolhendo o povo aquele que quisesse. O versículo 16 diz: E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Barrabás, ele não só era um preso, mas ele era um revoltoso. Ele matou soldado romano, ele roubou e geralmente crucificação, ele iria ser crucificado. Aí no versículo 17, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, governador, né? Qual quereis que vos solte? Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja a religião da época havia entregado Jesus, né? A lei contra a graça. Pilatos, então, no versículo 19, estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciões religiosos, pela lei,
persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? Ele tinha certeza que a turma ia pedir para soltar Jesus. Porque diante do fato ali, não tinha acusação contra Jesus. Mas aí a religião ali falou para o povo: olha, faça soltar Barrabás e crucificar Jesus. Aí o povo ouviu. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Aí o governador ficou estarrecido, né? Pilatos. Aí o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, porque a religião da época inflamava, queria tirar Jesus da cena, como hoje em dia, né? Queria tirar Jesus, o caminho, a verdade e a vida, tirar da cena, né? No século 21. Tumulto crescia. Aí, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então vamos para a reflexão. Como sabemos, ali no Monte Caveira foram três crucificações. Uma, os historiadores dizem que o ladrão da direita era Dimas. Aí tinha o ladrão da esquerda. Então a reflexão que eu, você e quem ouvir pode fazer é o seguinte: e se o povo disse, solta-nos Jesus, crucifique Barrabás. Então ali no Gólgota, aquelas três cruzes, seria três ladrões. O do meio seria Barrabás. E me diga uma coisa, o ladrão da direita poderia falar assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com Barrabás ali no meio, esse ladrão da direita nem esboçar reação. Porque o sangue de Barrabás era o sangue contaminado aí na assinatura do Criador, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e ele deixou a assinatura no DNA. Depois essa assinatura Satanás corrompeu, que entrou o pecado no mundo. Pecado original de desobediência ao Criador, a Deus. Quando Deus disse assim, Adão, que Deus vinha na viração do dia procurar a criatura dele para conversar. Até hoje Deus procura, mas as criaturas hoje estão ocupadas com outras coisas, até com religiosidade formal, né?
Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto, busca a Deus, você que ainda não entregou a vida a Jesus, porque o seu bem mais precioso é sua vida espiritual, tá? E Jesus já pagou o preço. Você tem direito adquirido à salvação. Aí vamos voltar lá. Vamos refletir que Jesus foi solto, que o povo escolheu. Crucifica Barrabás, soltem-no Jesus. O sangue daqueles 3 ladrões, nenhum deles podia, por redenção do pecado original, porque eles tinham o pecado original. E Barrabás, por mais que seja, seria um caminho e uma mentira, né? Nem verdade seria. Então, refletindo, se eles crucificassem os 3, nós estaríamos praticamente perdidos, porque Jesus, quando o mensageiro Gabriel chegou a Maria e falou: isso que está gerado em ti, que é do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, o Salvador. Então, o que acontece? Como Jesus nasceu de sexo, entre homem e mulher, ele não herdou o pecado original. Mas ele se fez, ele tomou o pecado do mundo. Vamos voltar a Barrabás, se os 3 ali seriam crucificados. Eu não sei o que seria da humanidade, Então, graças a Deus que o povo mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus, porque lá em Gênesis, Deus falou para a serpente, para Satanás: da mulher sairá um fruto, e este fruto que sairá da mulher vai lhe pisar a cabeça, o poder, todo o poder, e será a salvação da humanidade. Reflita isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez pecador e já resgatou pelo sangue dele a dívida que nos era contrária, nos deu a redenção, e temos que refletir assim: está pago, então tem que assinar o contrato de vida eterna, que é pela fé, é uma assinatura pela fé, dizendo: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, né? E aceitar o preço pago. Deus abençoe a todos. Reflexão do momento. Programa Hora da Verdade. Que Deus os abençoe.